Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Muti Veda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaha. Om Shanti, 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 Om. Gratidão mais uma vez pela presença de vocês. Boa noite oficialmente. Nós estamos aqui então percorrendo um novo pedacinho do nosso livro A Essência da Iluminação, capítulo 5. Para quem está acompanhando o exemplar impresso, fica na página 64. E seguimos então a trilha. Deixa eu ver alguém aqui para entrar. Okay. Capítulo 5, Consciência, o Ser. Sempre começo o ensinamento com um cântico de um dos textos fonte do Vedanta. É uma descrição de você. O ser, consciência, é êxtase ilimitado e prazer interminável. Está além das dualidades da mente. É o estado de ser que vê, o estado de ser que é conhecido através da afirmação do Vedanta, você é aquilo. Ela é a única, eterna, pura e imutável, testemunha de todas as coisas. Está além da experiência e das 3 qualidades da natureza. Eu me curvo para aquele ser, o que remove a ignorância. É isso que sua mente está lhe dizendo a respeito de quem você é? Indubitavelmente existe uma voz interna que tem outra opinião. Ela provavelmente diz algo assim: eu sou um vermezinho assustado e carente, mastigando meu caminho através da pilha de lixo experiencial do mundo, procurando por satisfação. A vida é dura e sou solitário, medroso, deprimido e guiado pelos meus desejos, na maior parte do tempo. Você diz que estou bem, mas não me experiencio dessa maneira. Nós todos conhecemos essa voz. Ela é uma das protagonistas na guerra interna entre a verdade de quem somos e o que pensamos que somos. Os ensinamentos não podem acabar com essa guerra. Você tem que acabar com ela, contemplando o significado dos ensinamentos. Vedanta é seu aliado. Ele revela a verdade não dual de sua experiência e permanece ao seu lado, sempre vigilante. Uau! Da primeira afirmação para a segunda, a gente vê exatamente tudo de contrário, né? Tudo antagônico. E quando ele diz, você tem que acabar com ela, né? Essa ignorância, contemplando o significado dos ensinamentos, o que ele está dizendo? A contemplação do significado dos ensinamentos é justamente a última fase dessa estrutura de aprendizado do Vedanta, que é o Nididhyasana, tá? Então, quando você pratica Shravana, que é a escuta, a exposição da mente ao conhecimento, e depois pratica Manana, que é a reflexão desses ensinamentos no dia a dia, você chega num lugar de confirmação e de contemplação dos ensinamentos chamado Nididhyasana, dentro da estrutura de aprendizado, tá? Então, para que, de fato, a gente integre essa proposta desse cântico, né? Dizendo que nós somos esse ser consciência, de que
Você também é o ser, né? Que é a afirmação Tathivamasi, que é você é aquilo. Para que a gente chegue nesse lugar de certeza, de conhecimento firme, nós precisamos percorrer o Shravana e o Manana, chegando então no Nididhyasana, tá? Que é a contemplação do ensinamento. Quando James diz, é sobre isso, é sobre a última fase que a gente tem que chegar. Continuando então, para que essa verdade se revele, nós temos que permanecer sempre vigilantes, né? Sempre nos organizando mentalmente, discriminadamente, de modo que a gente não se identifique com esse complexo corpo-mente, tá? Para que a gente consiga entender e nos centrar nesse conhecimento do ser que somos. Então, hoje, nós estamos falando justamente desse ser, né? A consciência, o ser. Ele afirma que sua identidade é a pura consciência, não nascida, eterna, sem ação e sem preocupação. Ele mostra que você é a bondade, além do bem e do mal, que a beleza dessa criação, o sol, a lua, as estrelas, é apenas um pálido reflexo da beleza do seu próprio ser. O Vedanta diz que, por ser a plena consciência, você é tudo o que há. Portanto, você precisa se reconhecer como todas as coisas. Essa é a dificuldade, né, gente? Que a maioria tem. E para aqueles que ainda anseiam por algum tipo de iluminação experiencial, o Vedanta afirma inequivocadamente que o que você busca, o ser, está além da experiência. Eu acho que essa parte da história todo mundo já entendeu em essência, né? Que a experiência ela traz para a gente esse contato através do complexo corpo-mente. Então, por acontecer através do complexo corpo-mente, não vai ser completo, né? Então, nesse caso, a iluminação, portanto, não é experiencial, ela está além da experiência, ela está no conhecimento firme e sólido do ser que somos, ok? Vedanta está interessado em um único tópico: identidade. Você diria que o ensinamento começaria com o tópico do ser e permaneceria nele exclusivamente, mas há muito mais na investigação do ser do que apenas dizer que somos a consciência, o que por si só não é um tópico complexo. É, no entanto, um tópico sutil, que não dá margem para raciocínios imprecisos e desajeitados, o que necessariamente conduz a uma solução simples, como perguntar: quem sou eu? Também não é uma linha reta e direta, pelo fato de que a experiência parece contradizê-lo, oferecendo uma resistência natural à assimilação dos ensinamentos. E já que o problema é a ignorância está fortemente instalada, você não pode simplesmente sair pela rua, apoiado por uma epifania, desperto por uma leitura rápida de um livro popular sobre não dualidade, ou se sentindo ótimo pelos depoimentos elogiosos de amigos e esperar sacar imediatamente. Se o fizer, irá dessacar tão rapidamente quanto sacou. Muitos com o QI de Einstein não conseguiram quebrar o código. A investigação do ser é uma busca única. Um ensinamento bem-sucedido como o Vedanta precisa configurar pacientemente o contexto no qual a investigação do ser se torna significativa. Isso envolve clareza com referência aos seus objetivos, obtendo uma compreensão precisa da natureza da iluminação, eliminando noções errôneas, avaliando a necessidade de um meio de conhecimento e providenciando suas qualificações, antes que sequer comece a investigar. E você deveria saber que o tópico do ser, que em certo sentido é o único tópico, situa-se mais ou menos no meio de toda a corrente lógica, que constitui a visão da não dualidade,
O que quer dizer que, embora ele seja a primeira, a última e a única palavra, ele não é. A afirmação é e não é caracteriza o ensinamento. Por exemplo, há muitas afirmações obviamente contraditórias nos textos. O que significa é maior do que o maior e menor do que o menor? Ficando parado vai-se mais rápido do que a mente. A mente é o ser, mas o ser não é a mente. Não há uma resposta rápida e fácil, até que um desdobramento cauteloso dos ensinamentos solucione as contradições aparentes e deixe explícito o que está implícito. Bom, vou fazer então uma pausa aqui para explicar para vocês o que está acontecendo, né? Nesse momento, o James está retomando todos os pontos conceituais que ele trouxe até aqui e dizendo que, embora essa conceituação já esteja posta de uma forma clara, né, em termos de teoria, na prática fica muito complexo a gente se lembrar dessa ideia, né, da consciência ou ser, simplesmente pela ideia que ela é. Então, o que ele está dizendo? Existe aqui uma necessidade de trazer elementos que vão se conectar com esse cotidiano e vão te ajudar a desvendar no cotidiano essa ideia básica do ser, através dessa percepção das coisas cotidianas, vocês vão conseguir desvendar de uma maneira indubitável, né? Muito mais indubitável do que uma epifania, ou seja, algo que a gente acessa durante uma experiência, mas que é fugaz, que vai, com o tempo se dissipando, né? Vai, entrando em contato com essa realidade aparente e perdendo força. Então, aqui, basicamente, ele está anunciando, esse é um prenúncio do que vem a partir de então. Eu tinha adiantado para vocês, né, que a partir do capítulo 5, a gente começa a tomar contato com questões mais práticas e evidentes dessa busca, né? Então, a partir daqui, o James vai trazer cada elemento, a manifestação e suas manifestações, para que a gente consiga compreender todo esse mecanismo acontecendo no nosso dia a dia, né? Então, o que ele está fazendo aqui é um prenúncio do tipo, até agora vocês tomaram contato com toda a teoria da coisa. Porém, se ainda não fez efeito, né, é porque não basta dizer que você é um ser. Você precisa descobrir tudo aquilo que te arrasta dessa consciência para uma consciência do que é aparentemente real, né? Que te arrasta para a ignorância, basicamente, ok? Então é sobre isso que ele está dizendo aqui. Imagine que você está passeando num caminhozinho na natureza e encontra um estranho. Antes de trocar qualquer palavra, o que você experiencia? Você vê um corpo e vê a consciência. Se não existisse a consciência, o corpo não se sustentaria em pé. Ele estaria apodrecendo no chão, servindo de alimento para os vermes. A consciência aparece como a centelha de vida que anima o corpo. Você não a vê com os olhos, mas a conhece por dedução, que é tão válido quanto a experiência direta, já que conhecer é quase só o que é exigido. Dizemos quase porque apenas conhecer a consciência indiretamente como objeto não é o bastante. Ela somente é verdadeiramente conhecida quando você sabe o que significa conhecê-la, em termos de sua experiência da dualidade. Tá? Então, aqui, o que ele está dizendo, que não está aparecendo aqui? Existe o conhecimento pragmático, né, que a gente vive, o conhecimento experiencial, e existe o conhecimento inferencial, né, aquilo que você sabe que existe, mas você não experienciou. A consciência
ela sempre vai ser um conhecimento inferencial, porque a gente não experimenta a consciência, o ser. Então a gente sabe que ela existe, né? Mas não experiencia. E esse é o lance aqui, está dizendo, ó, você sabe que existe alguma coisa animando esse corpo, né? Você sabe que essa coisa é a consciência, mas você não vai experienciar essa consciência, porque ela não é experienciável, ela é um conhecimento inferencial. É a mesma coisa de eu saber que o fogo queima, né? Então, eu não preciso experienciar o fogo me queimando, eu não preciso queimar a minha mão no fogo para saber que ele queima. Eu sei que ele queima através de outras inferências, né? Eu sei que ele queima pelo fenômeno que ele se apresenta. É a mesma coisa a consciência. Eu sei que a consciência existe, mas eu não preciso experienciá-la para saber da existência dela, tá? Geralmente, quando você entra em uma sala e alguém está lá, você imediatamente se apresenta. Ninguém senta e fica encarando o outro sem falar. Em termos de conhecimento do ser, isso traz um problema, porque o modo pelo qual estamos condicionados a interagir, que revela o que sabemos e não sabemos, exige que sejam trocadas informações. Olha que interessante isso, gente. Informações das nossas respectivas identidades. Você não pode realmente viver no mundo real sem saber com quem está lidando. Essa informação pode vir indiretamente, por dedução, ou diretamente, na forma de afirmações a respeito daquele ser. Eu duvido seriamente que você já tenha encontrado um completo estranho que se apresentou como consciência ordinária, sem ação, sem preocupação, limitada e não nascida. Essas são as palavras que mais precisamente identificam o ser, que está naquele corpo à sua frente, mas não é o que o ser irá dizer. Olha que interessante. Nós estamos, desde o nascimento, condicionados a construir uma identidade, né? Então, eu vejo assim agora, né? Por exemplo, eu hoje peguei o Miguel fazendo arte no banheiro, né? Então, às vezes eu chamei Miguel, Miguel, e ele não, ele ignorou meu chamado. Quando é do interesse dele, ele já vem, ele já sabe que ele é o Miguel, né? Quando não é, ele ignora. E aí eu fui lá e ele estava aprontando, fazendo arte no banheiro. Então, o Miguel tem 1 ano e 1 mês. Ele já sabe que ele é o Miguel, né? Mas ele é o ser. Ele não é o Miguel. Ele está Miguel. Só que nós não somos educados dessa maneira, dessa estrutura, dizendo, olha, você não é Miguel, você está Miguel. Você não é Thaís, você está Thaís, né? Então, o que vai acontecendo? Nós vamos colecionando essas identidades aparentes. E quando a gente se encontra, né, a gente fala, oi, eu sou a Thaís, eu sou coach, eu sou dirigente da Arca Estelar, eu sou mãe da Alicia, do Davi e do Miguel, eu sou esposa do Mário, eu sou filha da Edi, eu sou, sabe, a gente vai trazendo essas personas que a gente vai construindo ao longo do caminho com toda a certeza de que aquilo reflete a nossa identidade, né? E aí, quando a gente se encontra com alguém desconhecido, que na verdade é o ser que está ali também manifestado, né? A gente precisa ainda se organizar e se identificar através desses dispositivos, né? Que são todas identidades aparentes de uma manifestação que está acontecendo aqui numa realidade aparente. E é por isso que o James está dizendo, é difícil a gente se reconhecer como ser, justamente porque nós estamos condicionados a nos apegar a essas identidades do universo aparente, real, né? Aparentemente real. Ok? Então, na prática, é isso que ele está contando aqui pra gente. Ninguém chega e fala, eu sou consciência ordinária, sem ação, sem preocupação, ilimitada e não nascida. Pelo menos eu também nunca vi. Ele está dizendo que aqui não existe isso, eu também nunca vi. De vez em quando, eu e o Mário, a gente se lembra, assim, né? A gente é consciência, a gente não nascida, ilimitada. Geralmente, quando alguém está muito identificado com o complexo corpo e mente, o outro vai e lembra, né?
Mas isso dentro de um contexto de 2 buscadores que se convivem. No dia a dia, a gente convive com pessoas que estão imergidas, né, imersas nessa ignorância da sua real natureza, né. Então, é é mesmo quase que é bem mais difícil do que ganhar na loteria você encontrar alguém que esteja nessa consciência do ser, né, do seu próprio ser. E aí ele continua aqui, dentro dessa linha que eu estou falando para vocês, dessa busca das pseudo-identidades, né? Ele diz: Eu não sou minha história. A situação é um pouco mais complicada, porque mesmo embora o ser realmente não tenha vindo de algum lugar, um dos primeiros detalhes que surge numa conversa é de onde a pessoa veio. Mesmo embora ele não tenha nascido, ele fala de uma mãe e de um pai. Embora seja livre de todas as coisas, ele parece pensar que está ligado a um lugar, a uma residência, um cônjuge e filhos. Mesmo não sendo executor de ações, porque não há nada além dele, ele diz que faz um trabalho específico. Embora nada lhe tenha acontecido, ele pode lhe entreter para sempre, geralmente até a exaustão, sobre todas as coisas que aconteceram. Tipo, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, então eu, bababá, né? Ele tem uma história para contar. E aquela história pretende, de alguma forma, acrescentar algo à consciência que está bem na sua frente, tagarelando. A história tem um propósito de ser eu, mas há um sinal de equivalência entre eu e a minha história? Se você acrescentasse todas as coisas que aconteceram com você, entre aspas aqui, né, ao longo dos anos, e o que você pensou sobre elas, a soma equivaleria a você? De novo, né? Ao ser? Se todas aquelas palavras a seu respeito se referissem a algo real, suas alusões estariam disponíveis para a experiência aqui e agora. A realidade, a consciência que é você, está sempre presente. Mas nenhuma dessas coisas estão presentes, além das palavras que supostamente as representam. Elas não estão colocadas ao seu corpo para que as pessoas possam tocar. Elas não pairam ao seu redor como uma nuvem de mosquitos para serem observadas. São simplesmente palavras vindas de você, que imediatamente desaparecerão no ar. Vocês já se deram conta, assim, de estar contando uma história para alguém e no meio da história vocês perceberem que aquela história já não faz o menor sentido dentro do contexto da vida de vocês? Tipo assim, meu, eu tô contando isso, mas isso já é tão fora de mim, assim, tá tão longe da minha realidade. Já aconteceu alguma vez com vocês? Isso. Já, já, Ricardo. Porque comigo acontece direto isso, sabe? Diversas vezes. Diversas vezes. E aí Diversas vezes. eu conto e eu não me identifico mais com aquilo de maneira nenhuma. Daí eu penso, nossa, que loucura, né? Por que isso ainda ocupa a minha memória, sendo que não me representa em nenhum grau mais? Porque faz parte do nosso complexo corpo-mente, né? Ficar guardando e memorizando coisas, experiências que de alguma forma querem ocupar ali um lugar na nossa mente, né? E fazer com que a gente se identifique. Mas eu já tive, especialmente desde a busca, né, ter iniciado pelo Vedanta, pelo ser, eu já tive diversas percepções claras, assim, de estar falando sobre coisas que não refletem mais nada em mim, sabe? Então, esse é um dos efeitos colaterais do Vedanta, que a gente se desidentifica tanto com algumas questões que há pouco tempo atrás tinham uma relevância, sabe? Porque a gente vai percebendo, meu, não sou a minha história. Esse conjuntinho aqui de experiências que se deram até esse momento aqui, dos meus 36, são muito irrelevantes diante do ser que eu sou, sabe? E aí as coisas perdem, assim, o efeito e a relevância de uma maneira impressionante.
Não sei se isso já está acontecendo por aí. Conta um pouquinho, Ricardo. É para comentar a respeito dos traumas que a gente tem, né? Os Aham. traumas que eu tive, eu me apeguei tanto a eles, né? A gente tem um poder incrível de trazer essa realidade para o nosso cotidiano através e nessa observação, nessa investigação, a gente vê na hora da reatividade, sabe? Quando eu estou sendo reativo, eu observo e falo, puxa vida, né? Aí vira uma matéria para ficar pensando a respeito e buscando, porque através disso eu consigo, sabe, transcender esse tipo de comportamento, esse tipo de... eu acho que seria uma memória que a gente se agarra a ela e não quer soltar. Simplesmente você fica agarrado àquilo e aquilo começa a normatizar ao longo da vida, né? Uhum. E automaticamente reage, né? É o que tem acontecido. Eu tenho percebido muito isso nessas observações. Sim, nossa, é incrível. E a gente vai se desidentificando que chega um momento que a gente não tem mais nem motivação para falar sobre aquilo de novo, sabe? Tipo, não, de fato, isso não me representa mais e não faz sentido. E interessante também que isso passa a ter para a gente uma, um, um silêncio, sabe? Nossa vida passa a ser muito mais silenciosa. Nós passamos a nos tornamos mais silenciosos, assim, porque a gente fica muito mais reflexivo nessas desconstruções que acontecem ao longo da discriminação, né? Porque é proporcional. A discriminação, ela inevitavelmente desconstrói esse monte de ilusão, né? E é muito interessante perceber isso acontecendo. E é muito interessante também, Ricardo, que aí você está com uma baby vedantina, né? Um bebezinho que está sendo. Que linda, maravilhosa. Ela está se desenvolvendo dentro de um ambiente de discriminação, né? Então você está fazendo essa jornada com ela pequenininha e muito provavelmente ela vai ter contato com algumas outras instruções da vida. Mas ainda assim, enquanto ela estiver nesse lugar de ignorância do ser, né, que o próprio complexo corpo-mente dela ainda não está preparado para assimilar, ela ainda vai estar sujeita a esse bando de traumas, né, que você está se referindo. Então é doido, porque de fato isso é uma prova viva do quanto a gente é montado e programado para viver essa ignorância, né? Porque durante toda essa primeira infância que a gente ainda não tem condições de discriminar, de construir uma discriminação, a gente fica sujeita a esse calhamaço aí de traumas e de histórias para contar, né? E é isso. Então, é uma prova de que a gente realmente foi programado para estar ignorante e quebrar esse ciclo de ignorância, né? Essa é a vida. Então, toda essa jornada é sobre isso. É sobre essa desconstrução. O que é interessante é que, às vezes, não é a mãe natureza só que pega... Aliás, é a mãe natureza que pega e dá um sacode na gente, né? Nas coisas, nas questões que a gente tem que trabalhar, né? Aham, No meu caso em particular, a maioria dos sacodes que eu tomei, né, veio através de pessoas, né, representando o Kim na minha realidade e aham, sacudindo, falando, poxa, você precisa acordar para isso, né? aham. Então, esse tipo de balançada, ele movimenta a gente, então é muito positivo, né? Também, e isso aí depois com o momento de identificação, como quando a gente começa a discernir, né, melhor, né, as questões de nós, começa a acontecer isso mesmo. A gente começa a não se identificar mais com nada. Sim, Olhar e falar, poxa vida, né? Como a gente se apega e inventa muita coisa também, né? Porque a gente interpreta errado, inventa, se apega naquilo e começa a ser reativo referente ao que você está guardando como memória, né? sim, porque uma Praticamente. vez que a gente aceita um padrão
da vida, assim, de acordo com uma lente, é como se a gente colocasse realmente uma lente nos nossos olhos, né, no nosso olhar, e a gente passasse a gente vira um projetor, né, e a gente passa a projetar uma pseudo-realidade de acordo com essa lente que a gente colocou e que a gente aceitou, né, vestir. E aí vira uma série de distorções mesmo. Tem gente que passa uma vida distorcendo a realidade, né? Eu posso dizer que, sei lá, 99,9% de nós passamos uma vida distorcendo de alguma maneira, né? Tem gente que distorce um pouco mais, outros menos, mas essa distorção, ela é parte dessa ignorância, né? Dessa criptografia que precisa ser quebrada para que a gente encontre, saia, né, desse labirinto e desconstrua e encontre o nosso verdadeiro ser. É sobre isso mesmo. Que bom, né? Que bom que a gente está percebendo o caminho aí. Bom, a gente parou aqui. Supostamente as representam? Foi isso que eu falei a última vez? Terminei esse parágrafo, Gabi? Terminei? Começa no a consciência comum. Ah, ok. Então vai lá. Eu sou a consciência comum. Extrair uma identidade de uma série de acontecimentos reais e imaginários não funciona. Minha história, minha ideia de quem sou, não sou eu. Se você quer realmente saber quem você é, subtraia a sua história. O que sobrar é você. Uma simples consciência, um ser consciente. Não existem 2 de você, 3 ou 10 de você. Existe somente uma sempre presente consciência comum. Estamos num outro ponto importante do ensinamento, porque tudo que temos lido e escutado, particularmente os depoimentos superficiais de uma quantidade enorme de seres chamados de iluminados, que inundam o mercado espiritual com seus livros, vídeos e websites, nos convenceu de que o que buscamos é algum tipo de experiência surpreendente, incrível, que transformará nossa vida, algo que supostamente nos transformará em super seres iluminados e nos permitirá ter vidas com as quais só podemos hoje sonhar. Sem a pornografia espiritual hiperbólica, que se faz passar por conhecimento nos dias atuais, o mundo espiritual gigantesco encolheria até o tamanho de uma pequena ervilha. Os gurus modernos teriam que pendurar seus chapéus e arranjar um emprego. A ideia de que o reconhecimento do ser é algo especial, que é uma ideia correta, mas não da maneira como você pensa, é o maior impedimento imaginável para a iluminação. Bom, então aqui é muito legal como o James é generoso em revisitar conceitos importantes, né? Então ele está voltando aqui para todo esse aparato do universo, do mundo espiritual que foi criado para nos vender uma experiência de iluminação, para nos vender livros e receitas de iluminação, né? Que é um grande engano, porque nos coloca nessa condição ignorante do nosso próprio ser, acharmos que isso tem a ver com uma experiência, com algo experiencial, né? Então, a gente sabe também que dentro dessa busca existem infinitos caminhos, né? Como ele próprio diz, virou mesmo uma pornografia espiritual hiperbólica, né? Então é algo muito grande que, enfim, está totalmente deturpado em vários aspectos. Mas que só o fato de a gente acreditar que essa iluminação está vinculada a uma experiência já é por si um impedimento para que a gente acesse esse conhecimento do ser, né, da própria consciência, que é a iluminação. Então, iluminação é o conhecimento firme do ser que eu sou, né? Algo que eu não escapo, né? Eu sei toda hora, a todo momento, que eu sou esse ser e que nada mais, nenhuma mazela desse universo aparentemente real, de fato me pega, me convence do contrário, tá? Então, a iluminação é esse conhecimento firme.
tudo que eu acho que é experienciável a partir desse conceito me impede de chegar na própria dominação, porque tudo que é experiencial está conectado e condicionado ao complexo corpo-mente. Tá? Então, uma vez que eu acho que eu preciso desse complexo corpo e mente para acessar o ser que eu sou, eu estou impedindo a minha consciência, o meu ser, de ser relembrado, tá? Porque eu estou condicionando isso ao complexo corpo-mente. A persistência desse mito é devida exclusivamente ao fato de que os egos dos que estão buscando estão entediados, solitários e geralmente desencantados com a vida. E eles só irão atrás de algo que eles acreditam ser incrível, fantástico, inacreditável. Tá? Então, são todas experiências, né? Essa busca pela surpresa, pela exploração de outras possibilidades, enfim. Assim, a fantasia do ser extraordinário, o ser transcendental, o ser cósmico e etc., sobrevive de uma era para outra, ou seja, não cai essa máscara, né? Não cai esse véu, porque ele é sustentado através desses egos um pouco mais desenvoltos, né, no mundo espiritual, que sabem falar a linguagem espiritual com mais facilidade, dominam essa linguagem espiritual e criam esses produtos para vender a espiritualidade dessa forma distorcida, digamos, né, do real. Se você se apegar à noção de que irá experienciar uma coisa especial e prosseguir com essa investigação, ficará muito desapontado, porque, triste dizer, o ser que você é, o ser que você irá reconhecer, é totalmente comum. Não tem nada de Deus, né? De especial. Ele é a consciência que está observando sua mente assimilar essas palavras, nada mais. Não é em nada inacessível. Ela está escondida em campo aberto, está sempre presente e não é desfrutada por um único motivo, que é a falta de compreensão. Existem milhares de receitas aí para a gente desfrutar o ser, para a gente acessar estados especiais de consciência, né? Mas o fato é que é tão simples, que você não considera essa possibilidade de encontrar lá, sabe? No lugar mais óbvio. É tão óbvio que a gente fala, não, lá não vai estar, imagina, né? Lá tem jeito, deixa eu dar uma floreada aqui na experiência, porque não vou encontrar o açúcar no açucareiro, né? Eu vou encontrar em outro lugar. Então, é basicamente isso. A gente fica floreando e tornando especial algo que é absolutamente comum e simples, né? Então, a consciência, o ser, é algo absolutamente comum. Não tem nada de extraordinário. Nessa pura, simples e imutável consciência que somos, os pensamentos, sentimentos, memórias, sonhos, percepções, crenças e opiniões surgem e se dissolvem como a névoa da madrugada. Ainda que a consciência, awareness, e a consciência, consciousness, sejam sinônimos, costumo usar a palavra consciência, awareness, porque quase invariavelmente achamos que a consciência é a mente, ou seja, os eventos que surgem e se dissolvem na consciência. Devido à associação com a mente, a palavra consciência, a qual frequentemente nos referimos como uma corrente ou um fluxo de experiências subjetivas, não é tão útil como a palavra consciência, awareness, né? Embora no uso, consciência também se refira à mente. Então, aqui é um pouco complexo porque a gente está falando de uma tradução, né? Então, ele está falando de duas palavras que são diferentes, mas que aqui no português são a mesma coisa, que é
A consciência. Então, ele está dizendo, ele está pedindo, não associem a consciência a algo a um subproduto da mente, né? Não associem consciência a algo que está subordinado à mente. Embora ela também seja um produto da mente, ela não se resume a um produto da mente, ok? Então, por que a gente fala que lá atrás ele fala bem claramente isso, né? Ter a consciência do ser não significa matar a mente, anular a mente, ou, né, enfim, silenciar a mente, porque a mente nos auxilia nesse processo de discriminação. Então, a mente também produz consciência. Só que a grande consciência, a consciência do ser, ela está insubordinada aos impulsos mentais. Tá? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui da diferença que em inglês é representada por duas palavras distintas. E aqui, em português, é uma só palavra, que é consciência. Ok? Então, entendam essa diferença da consciencinha e a conscienciona. A grande consciência da pequena consciência. A pequena consciência está sendo subproduto da mente, que está sendo produzida e tem seu valor. Mas a grande consciência é aquela que não se subordina a nenhuma identificação ao complexo corpo-mente. Tá? Então, essas são as duas diferenças básicas. E aí eu resumi aqui a nota das revisoras, então não vou ler agora, tá? Vamos direto para a coisa mais óbvia. Aqui está uma investigação curta e brilhante de um dos meus amigos, Christian Lieb. Eu a engordei um pouquinho, mas ele tem todo o crédito. Qual é a experiência mais familiar para você? Isso não deveria ser fácil de responder? Sei que é uma pergunta um tanto vaga, mas, ainda assim, não parece que você deveria facilmente responder o que é? Pense a respeito. Não deveria demorar mais do que alguns segundos, mas pode levar um bom tempo, porque a resposta é tão óbvia que a maioria das pessoas não a percebe. Quando você experiencia alguma coisa o tempo todo, algo que nunca se modifica, é quase impossível percebê-la, como acontece com a gravidade. Ela está o tempo todo empurrando com força nossos corpos, mas você nunca a nota, porque ela sempre está lá. O que é interessante quanto à experiência mais familiar para você é que ela também é constante como a gravidade, mas você pode conhecê-la. Ainda que ela nunca mude, você pode percebê-la. Então, o que é? A experiência mais familiar para você é que você existe. Cada coisinha que você experiencia e conhece acontece no contexto da sua existência. Isso é super óbvio, certo? Mas não vem à mente porque está num segundo plano e não pensamos sobre isso ou apreciamos pelo que ela é. Por quê? Porque ela sempre está lá. Quando você pensa sobre o fato de que você existe bem agora, você imediatamente sente ou experiencia ou conhece sua existência de alguma maneira, não é? Como você sabe que existe? Bem, você apenas sabe. Só isso. Não é porque você vê sua existência, ou escuta, sente, ou pensa nela, ou por qualquer outra razão. Nenhuma outra fonte de informação é exigida. Que você existe é o conhecimento mais importante que cada pessoa tem. Ele é óbvio, fundamental e contínuo. E você sabe simplesmente porque sabe. Nada novo aqui. Estou apenas apontando para você o que você já sabe o tempo todo. Alguém já parou para pensar sobre isso? Deixa eu ver a carinha de todo mundo aqui na galeria.
Alguém já parou para pensar sobre isso, sobre a própria existência? Isso na história do buscador é uma constante, né? A gente sempre está questionando, né? O porquê que está aqui, né? Será que eu existo também, né? E no começo do estudo do Vedanta, eu também estava questionando isso, né? Fala, poxa, nada é real, né? A minha percepção, ela me engana muito, né? Até que ponto minha percepção está se tocando de que eu estou aqui realmente ou isso é um sonho acordado em que eu vivo, né? Então é uma questão latente nessa busca aqui, né? Mas está implícito, né? Que nós não precisa sentir, ver, não. Ele está implícito no nosso cotidiano, na nossa vida, né? A existência em si. Sim, a gente simplesmente não consegue perceber. Eu lembrei, toda vez que ele fala disso, eu me lembro do oxigênio, né? A gente não percebe o oxigênio entrando e saindo, a gente simplesmente está num processo, num flow de respiração, né? Quem já parou para perceber o oxigênio? A gente para perceber a falta do oxigênio, né? Então, quando alguma coisa acontece, fala, meu Deus, está faltando ar. Aí você fala, caramba, existe ar, né? O ar permeia aqui, eu dependo do ar para viver. Ou então, quando, enfim, qualquer outra coisa, né? Que dependa dos sentidos, a gente geralmente se dá conta quando falta. Mas ele está sempre ali, o oxigênio está sempre ali. E a gente não dá conta, né? E você, Gabi, como que você percebe isso? Então, na verdade, é bem isso que o Ricardo falou, né? A gente às vezes às vezes não, a gente sempre está no modo automático. E quando a gente sai do modo automático e reflete, a gente até fala, acho que eu estou ficando doido, porque não é o comum da gente refletir esse tipo de coisa. E depois que a gente começou esse estudo, eu tenho refletido e questionado o tempo todo, em todos os sentidos, em todos os meios que eu me insiro, que seja, eu fico pensando e refletindo, nossa, mas antes eu não via dessa forma, hoje eu vejo. E o que eu fiquei um pouco de dúvida é que, voltando uma página onde, antes da nota das revisoras, que ele usa a palavra consciência duas vezes, né? Então, onde fala o ser que você é o ser que você irá reconhecer, que é totalmente comum, esse ser, na verdade, é a nossa percepção de quem somos? É isso que ele quis dizer aqui nessa frase? Então, Eu esse fiquei com ser dúvida. é quem somos. É diferente que até agora, né? Se a gente chegou aqui nessa busca, significa que esse ser que é quem somos, ele é diferente daquele ser que a gente pensa que somos, né? Que nós pensamos que somos. Então, por quê? A consciência, consciousness, que é aquela que está subordinada, segundo, né, dentro da estrutura do inglês, subordinada à mente, ela não é uma consciência completa, que é a awareness, né? A consciência completa, ela está além dessa consciência que é subproduto da mente. Então, o que a gente tem aqui é uma tendência de criar uma ideia na mente de algo que a gente pensa que a gente é, mas que a verdadeira consciência, que é o que a gente realmente, ela está além dessa pequena consciência, tá? Então, acho que o jeito mais fácil de entender assim é que o consciousness é uma pequena consciência, porque está subordinada à mente, e a awareness é acima, é algo que está além da consciência da mente, tá? Eu acho que a proposição aqui do James é essa, dessa ideia da consciência consciencinha e da conscienciona, tá? As duas coisas. E quando a gente tem o contato, consegue entender a grande consciência, a gente imediatamente desconstrói essa pequena consciência. Ou então passa a dar para essa pequena consciência o tamanho dela, que é pequeno, perto da São grande essas consciência. percepções que a gente vai fazendo de acordo com o que vai explorando mais, né? A Isso, parte exatamente. De acordo com o conhecimento que a gente vai assimilando, a gente vai dando conta do tamanho dessa consciência, tá? Que é muito maior do que o que a gente conseguiu construir até agora como subproduto da mente. Porque agora o seu conhecimento vai começar a
a identificar no campo essas evidências de que você não é nada disso que o campo te mostra, tá? Então, você vai ter a confirmação, você vai tendo confirmações sincrônicas de que faz sentido isso que o Vedanta está trazendo para você, entendeu? E aí, essa é a grande consciência, é a consciência de que as pequenas consciências não fazem sentido, entende? É basicamente isso. Mas você vai conseguir perceber isso na prática, isso que é o muito mais legal, tá? Que é o Manana. Você conseguir refletir isso no campo. Aquilo que o campo está te trazendo, você vai reconhecendo como algo que não te representa mais. Tá bom? É isso. E aí, Ricardo? Então, voltando um pouco e pegando um pouco o embalo no que a Gabi falou, tem aqui, Vedanta é o conhecimento de 3 ordens da realidade não dual. 1, a pura consciência com e sem a capacidade de criar, os objetos materiais, 2, e 3, o indivíduo. Né? Eu acho interessante que a mente faz parte da consciência, e ele fala, quando ele está falando a respeito desse Ishvara, Paramatma, essas coisas que a gente vai conversar depois, né? Eu estou me complicando um pouco, né? Porque a mente sem consciência, ela também tem um potencial de capacidade de criação fantástico, né? Então, inclusive, a gente pode criar desastre, criar tristeza, criar um monte de coisa ruim, né? Mas tudo está dentro da consciência, né, Thaís? É a ignorância da consciência que faz a gente criar de forma incorreta, né? Justamente. Exatamente isso. Então, no fim, nós temos essa capacidade criativa ilimitada, né? Enquanto complexo corpo e mente, a gente tem uma capacidade criativa, porque o nosso complexo corpo-mente foi desenhado para isso, para criar. Só que dentro do contexto da ignorância, a gente só cria ignorância, né? Tudo que a gente cria é produto da ignorância. E quando a gente se encontra com o ser que somos e dá conta, né, desse ser que somos, a gente passa a construir iluminação, construir percepção clara do ser que somos, né? Então, isso por si é um processo de desconstrução também dessa realidade aparente, né? Então, a gente passa a negar essa realidade aparente e aceitar a realidade real, né? E isso está além do sujeito, né? Está além do complexo corpo e mente, está no ser, né? O sujeito aqui passa a ser o ser e não a entidade experienciadora, né? Porque a ignorância faz com que a gente fique o tempo todo atrelando o mundo e a vida à nossa entidade experienciadora, a nossa manifestação aqui no mundo dos objetos, né? A partir do momento que você consegue conhecer, perceber o ser, você se desapega desse complexo corpo-mente e dessa necessidade de se identificar, né, como sendo uma entidade experienciadora. Então, é que ele está falando ali atrás, né? Você vai se apresentar, você conta a sua história, mas sua história diz respeito ao que você fez aqui, né? No meu caso, enquanto Thaís, nos últimos 36 anos da minha existência aqui na Terra. E isso não me representa, isso é ínfimo diante do ser que eu sou. Então, à medida que eu vou descobrindo esse ser que eu sou, eu vou me despindo dessa necessidade de me identificar de alguma maneira, né, com esse complexo corpo-mente. E esse é um processo que a gente vai construindo. E aí, Paty, o que você me conta? Me pegou uma parte ali, né, que fala que a gente fica achando que a gente é a nossa história, né? Então, assim, eu sou hoje, a Patrícia de hoje, aí a gente tem diversas desculpas do tipo, não, pelo menos isso, esse monte de coisa ruim, que acho que até é uma forma boa de ver as coisas. Não, aconteceu isso, mas isso faz quem eu sou hoje, a Patrícia de hoje. Não importa todas essas coisas ruins que possam ter acontecido, ou então, quer dizer, eu penso dessa forma, mas assim, tem diversas visões, né, do tipo, esse monte de coisa ruim
aconteceu, ou um monte de coisa boa, então isso justifica, isso não justifica, isso que causou, né, este ser que eu sou hoje, assim. Então, aí a gente fala, então, não, então eu tenho que resolver para melhorar a minha relação com essas coisas, essas experiências que aconteceram no passado, mas dessa existência. E na verdade, não, né? É só falar, não. Eu não se identificar com nada disso, assim, bom, ruim, etc., porque não é sobre isso. Exatamente. E você sabe, Paty, que você está fazendo me lembrar que em diversas experiências que eu já tive com a ayahuasca, que eu integrei algumas questões aí da minha história, né? Eu dizia no final assim, nossa, eu me dei conta e integrei questões que eu achava que eu já tinha resolvido e tal, tal, tal. E aí eu me sinto mais Thaís do que nunca. Eu já falei isso algumas vezes, né? E aí é muito interessante, porque agora, com o Vedanta, eu me sinto menos Thaís do que nunca. Cada dia menos Thaís, né? Cada dia menos identificada com esse complexo corpo-mente, porque eu vou dissolvendo essas questões e elas vão se tornando cada dia mais ínfimas dentro dessa caminhada. Muito embora, obviamente, né, como ser ainda não iluminado, eu remonte ainda, às vezes, alguns episódios da minha história e tenha que reviver e repassar. Mas hoje é muito interessante a forma que eu mesma me deparo com isso, sabe? Eu falo, tá, tudo bem, tá aparecendo de novo isso aqui no meu campo, mas o que mais que eu tenho que fazer para dissolver isso, né? Porque a ideia é dissolver. Antes eu achava que o grande presente era eu integrar isso dentro de mim. E hoje eu vejo que é ainda um passo atrás, né? Por mais que tirar, né? Porque você tem. Porque por mais que seja. Você tirando as suas experiências, se você é quem você é, você tem que tirar o impacto dessas coisas na tua vida para lembrar que você é aquilo que não tem essas experiências, que não tem o impacto dessas experiências. Que está além disso. Nem das boas, nem das ruins, de nenhuma forma, né? É meio isso. Exatamente. Então, assim, a ayahuasca, né, a experiência, a epifania, ela é bacana para a gente superar situações de trauma, não ficar refém, né, não ficar disfuncional, para não permitir que isso coloque a gente num lugar de disfunção mesmo, né? Porque quando a gente está depressivo como posso dizer, de alguma maneira envolvido mesmo ou vitimizado, né, por uma situação X, a gente tem uma tendência de perder totalmente a capacidade de discriminação. Então, inclusive, o Vedanta fala sobre isso aqui, que o Vedantino, o buscador, ele não pode estar refém de condições que invalidem a capacidade discriminativa dele. E a depressão, por exemplo, é uma situação que invalida a capacidade discriminativa, né? Porque você fica num grau de ignorância tão absurdo do vitimismo que você não consegue sair para o campo e olhar as coisas como elas realmente são. Você vai ter uma tendência enorme de distorcer o que o campo está te mostrando, de acordo com essa dor, com essa tendência emocional, né? Emocionada de enxergar as coisas. E então, sim, a experiência, a epifania, né, vem já como um processo de atenuação dessa identidade, né, dessa identificação no complexo corpo-mente. Mas ela por si não esgota essa busca ou não leva para a iluminação, né? Somente isso, porque ela vai limpar o terreno para que você se torne capaz de discriminar a respeito do conhecimento, tá? Então a experiência ela tá aquém da iluminação, mas ainda assim é um passo importante, é uma faxina nesse campo, né? Tirando esses elementos aí que estão te distraindo, para que você olhe as coisas como elas realmente são, né? É exatamente isso. Você se deu conta exatamente Isso tem um impacto em mim, mas eu não sou isso. Então, agora que eu identifiquei isso, pode ir embora, por favor, porque eu já entendi.
Tchau. Ótimo, integrei, agora vou te dissolver, porque você não faz mais parte do meu ser, né? Que o meu ser é além disso. Obrigada. Perfeito. Muito boa retórica aí, exatamente isso. E aí, Rodrigo? Não, eu tô aqui. Eu não sabia como fazer a pergunta e ela veio. Aí vocês acabaram de responder tudo. Eu acho, né, enfim, porque eu também comecei a me questionar de alguma forma a que ponto era um processo de purificação ou de identificação, né, na experiência que eu estava tendo até na própria ayahuasca, né? Porque aí eu via aí, bom, enfim, acho que você respondeu tudo. Mas acho que é isso, né? Faz parte É os dois. também, né? É os dois. É. Então, o grande segredo para que a gente se encontre nesse estado de iluminação, e que não é um estado, na verdade, né? É errado a gente falar que é um estado, porque a iluminação é um estado permanente, então não é um estado, é simplesmente o ponto final, né? Para que a gente consiga chegar nesse ponto final da iluminação, a gente precisa experimentar alguns estados de ignorância para quebrar esses estados de ignorância e caminhar, né, com vistas à iluminação. Então, são as duas coisas, a não dualidade, que ele tanto fala aqui, é exatamente a gente saber diferenciar vivendo essa realidade aparente, né? Então, ele diz lá atrás também que no momento que a gente se encontrar com essa iluminação, que a gente de fato firmar esse conhecimento sobre o ser que somos, ainda assim a gente vai continuar manifestado aqui nesse mundo dos objetos, nessa realidade aparente. Ou seja, a gente vai continuar tendo que performar, né, que viver aqui na realidade aparente enquanto essa entidade experienciadora que a gente está vestindo, essa roupa, né? Então, estou vestindo essa roupa de Thaís e no momento que o meu ser se encontrar com essa pura consciência que ele ele vai continuar vestido de Thaís até a hora que ele esgotar essa experiência daqui, né? Então, o que que acontece? Eu posso, enquanto Thaís, continuar fazendo rituais e experimentando esse ser ou olhando para questões que acontecem aqui na minha realidade aparente, com esse grau de desidentificação? Sim, o objetivo é esse, a gente se desidentificar. A tendência é que, a partir do momento que a gente se ilumina, a gente deixa de ter uma demanda por experiência, né? Então, não, eu não preciso mais experienciar enquanto roupa, né? Eu não preciso mais vestir essa roupa, eu já sei que ela me serve. Sabe aquela história de quando a gente tem uma roupa meta, assim, a gente, quero perder alguns quilos, eu não sei se é o caso de vocês, mas eu sempre tive essa luta, assim, de balança, então eu botava uma roupa de meta, assim. Daí, no primeiro dia da dieta, né, a roupa não servia, depois de X tempos, eu entrava na roupa. Daí, eu ia e eu experimentava, daria um pouquinho, a roupa de novo, para ter certeza que ela estava entrando, né? Chega uma hora que você tem certeza, não, essa roupa me entra, não preciso mais ficar experimentando, né? É a mesma coisa o ser, enquanto consciência, né? A gente precisa experimentar mais quando a gente tem certeza que aquela roupa não serviu, né? Que nós somos o ser, que a gente já se vestiu de consciência plena, tá? Então, é sobre isso. A tendência é esgotar a necessidade pela experiência ao longo do tempo que a gente vai se descobrindo enquanto ser. Enquanto isso, experienciamos o ser, né? É legítima essa busca e cada passo dessa busca é legítima, né? É legítimo. Tá bom? Então, porque, se eu resolver que agora eu não vou mais experienciar, eu não quero mais me identificar com o meu complexo corpo-mente, o que eu estou fazendo? Eu estou ignorando questões que ainda aparecem por aqui e reprimindo manifestações que ainda precisam ser esgotadas, né, desse complexo corpo-mente. Então, não adianta eu simplesmente botar para debaixo do tapete e fingir que agora eu sou um ser e ainda está submetido a uma série de impulsos, né, de dependências aí dos 5 sentidos que aparecem por aqui ainda. Então, o Vedanta te instrui
a olhar isso com clareza e a transformar, né, essas dependências em preferências, porque até o último dia da nossa manifestação aqui, a gente tem que se alimentar, a gente tem que dormir, a gente tem que se exercitar, a gente tem que tomar água, né? Então, a gente vai transformando essas necessidades fisiológicas básicas e ligadas, né, vinculadas aos 5 sentidos, de dependência para preferência. Né? Eu prefiro me alimentar do alimento X, Y, Z, mas eu não preciso dele para viver. Tá? Então, é essa questão. Aqui, até o último dia dessa manifestação nossa do Complexo Corpo-Mente, nós estaremos vinculados com essa realidade aparente, de alguma maneira. Como que isso traz uma leveza, né? Eu estava vendo esse vídeo que você fala, eu assisti, né, alguns vídeos, não consegui assistir todos. E aí voltou no capítulo que você fala das preferências. Não me lembro agora. Nossa, mas caiu uma outra ficha para mim, assim, sabe? Foi uma outro tipo de integração, de compreensão, sabe? Sim. Bom, enfim. Sim, É isso. isso, porque quando a gente reprime, né, esses fenômenos que são decorrentes dos 5 sentidos, a gente tende a criar um monstro, sabe? E ficar com aquilo debaixo do tapete, e quando aquilo reaparece, porque reaparece, a gente não tem controle, né, por muito tempo, reaparece em forma de dependência, em forma de medo, de aversão ou de apego, né? Ou é aversão ou é apego. Os dois vão afastar a gente da nossa real natureza, né? Os dois têm essa função. Então, quando a gente vai transformando essas relações, olhando para a coisa do tamanho que ela é, né? Sem superdimensionar ou sem ignorar, aí a gente vai criando uma relação equilibrada com a vida, sem esses anseios, né? Sem apegos, sem aversões. E realmente traz uma leveza ímpar. A gente começa a enxergar e a experienciar as coisas num outro nível de vínculo, né? Um vínculo muito, muito menor, e a tendência é diminuindo até que desapareça esse vínculo. É isso. Muito bom, é muito legal ver essas retóricas que vocês trazem, porque estão construindo mesmo uma percepção clara das coisas. Né? Até aqui, para quem está acompanhando, é nítido que vocês estão percebendo esses elementos e trazendo esses elementos para essa construção. Né? Muito legal. É muito interessante ouvir o Rodrigo falar a respeito disso, porque muitas vezes eu também tive essa sensação, né? Eu tenho, ao longo da busca, eu fui criando, sabe, esse homem virtuoso que tem que acertar, que tem que ser melhor, né? Aí você começa a trazer um monte de arquétipos, né, que você aprende desde criança e fica olhando, procurando ser aquilo, né? Então você fica todo pesado, que eu tenho que ser para atingir uma iluminação, né? E ainda sem contar os paradigmas sociais que a gente nasce, né? Nascemos em São Paulo aqui, não pode sair sem roupa, um monte de coisa que a gente tem que seguir esses padrões, né? E a gente vai deixando esse nosso ser que e esquecendo de quem somos realmente, e se identificando exatamente com os arquétipos, virtudes e paradigmas, né? Sim. Aí, quando a gente se depara com uma ayahuasca, a gente olha e fala, vixe Maria, né? Não é isso, não é esse sofrimento a busca, não é essa autotortura, esse autoflagelo e eu querer ser uma outra pessoa que eu não sou, que eu vou atingir alguma coisa. Aí eu comecei a deixar fluir e começou a ficar mais leve mesmo. Então, eu levantei a mão antes do Rodrigo, mas eu ouvi o Rodrigo falar lá. É muito sincrônico, né? Sim, justamente porque nós somos todos ressonantes, né? A ressonância que magnetiza essa sanga. Então, é muito comum a gente encontrar pontos aí muito idênticos desse cotidiano que nos remete a essa busca, né? Que nos coloca nesse papel de buscadores. E toda vez que eu passo por esse capítulo é interessante, que eu lembro de uma epifania que eu tive aos 9 anos de idade, que a minha mãe, eu tenho um irmão, né? E meu irmão tem 5 anos de diferença
de mim. E aos 9 anos de idade, a minha mãe começou a me dar algumas funções para ajudar, né, com o meu irmão. Então, eu tinha, eu dava um lanche para ele, às vezes eu ficava um período do dia com ele, porque os meus pais trabalhavam, né? E teve uma vez que eu estava eu e meu irmão sozinhos em casa, e aí eu tinha que dar uma coisa para ele comer, um lanche, eu não lembro exatamente se era um almoço, um lanche, alguma coisa assim. E aí eu sentei diante dele assim e vi ele se alimentando e me veio assim, cara, o que que tem por trás desse corpo que se alimenta, sabe? Eu tinha 9 anos e eu lembro que eu fiquei hipnotizada assim, olhando para o meu irmão, e ele olhava para mim e não entendia nada, porque ele era pequenininho, tinha tipo 4 anos, né, de idade. E eu falava, mas não é possível, não é, ele não é só uma máquina de comer e de dormir, de fazer xixi, de tomar banho. Tem alguma coisa além disso, sabe? E agora, e na primeira vez que eu li esse capítulo, eu falei, cara, é isso, né? Eu tava percebendo essa consciência manifestando ali, em forma de meu irmão, e eu não conseguia ler, fazer aquela leitura, mas eu já estava nessa busca desde os 9 anos. E talvez desde antes, né? Mas eu tinha ali certeza de que o meu irmão não era aquele corpinho que estava comendo, sabe? Era além, era algo além daquilo. E eu fiquei um tempão, assim, eu lembro que eu entrei em outro lugar, eu fiquei um tempão nessa epifania, sabe? Olhando no olho dele, e aí ele saiu, assim, ficou incomodado com o jeito, acho que eu estava olhando que nem uma doida, assim, para ele, né? Tentando desvendar o que estava por trás daquilo. E é isso, né? A gente, quando eu vi, eu falei, era isso, eu estava reconhecendo aquele ser, eu estava tentando me conectar com aquela consciência que estava ali, né? Que sou eu também. Então, de algum modo, a investigação era sobre isso, né? De, meu, tem uma coisa a mais aí, e que sou eu também, porque senão não me colocaria nessa curiosidade, né? Nessa intriga, nesse lugar de investigação. Então, sim, de alguma maneira, em algum momento da nossa vida, a gente se deparou com esse dilema. Caso contrário, nós não estaríamos aqui, né, fazendo essa investigação. Deixa eu ver aqui onde eu parei exatamente, a gente terminar a leitura. A gente parou no... Estou apenas apontando o que você já sabe o tempo todo, é isso? Tá. Existe outro fato muito importante a seu respeito que você precisa considerar. Que você existe está claro. Mas qual é a natureza da sua existência? O que exatamente é existência? Existência é a consciência. Essas duas palavras significam exatamente a mesma coisa. A experiência mais familiar para você é que você é consciente. A existência, a consciência tem que estar lá, ou você não poderia experienciar ou saber nada. Ou você poderia dizer que a existência ou a consciência tem que estar lá, ou você não estaria lá. É óbvio, não é? Algumas pessoas no mundo espiritual, a maioria, na verdade, parecem pensar que a consciência é algo especial, algo que está em algum outro lugar, algo para ser descoberto ou percebido ou experienciado de alguma maneira mística. Estou mostrando como a consciência é completamente normal e óbvia para você. Uma coisa é compreender que você é a existência-consciência, mas outra coisa é saber o que significa ser o que você é. Isso tomará um pouco mais de tempo, se você quiser ver por conta própria, mas se escutar o que tenho a dizer, não vai tomar tanto tempo assim. O que isso significa é que você é sempre inteiro, pleno, completo. Isso é o que queremos dizer com êxtase. Não, peraí. Com êxtase. Quer dizer que você está sempre satisfeito consigo mesmo. Você irá, é claro, discutir comigo sobre esse assunto, porque sua experiência não concorda com essa conclusão. Às vezes você definitivamente se sente insatisfeito. Antes de parar de escutar, considere isso.
Por que você não está satisfeito com a sua insatisfação? A resposta é porque você não está focado na sua existência consciência, em você mesmo. Você não se sente satisfeito porque conseguiu o que queria ou evitou o que não queria. Você se sente satisfeito porque está em unidade consigo mesmo. Há algo que obstrui sua autoapreciação, seus medos e desejos. Se você puder deixá-los de lado, pode ficar satisfeito o tempo todo. Existem várias soluções para esse problema. Karma Yoga, por exemplo, mas a mais rápida, se você estiver qualificado, é a investigação do ser. Aplique a verdade a seu respeito, o conhecimento que soa a consciência plena e completa, sempre existente, sem ação. Sempre que um medo gratuito ou desejo surgirem, e você irá finalmente derrubá-los. Toda vez que fizer isso, ficará muito satisfeito, porque estará se colocando como você é, se colocando como a existência consciência, e não como seus medos e desejos tolos querem que você pense que é. Pequeno, inadequado, incompleto e um banana. É como estar na escola e um professor lhe pedir para apagar o quadro negro do seu passado. Quando você traz a investigação do ser para sua mente, está apagando tudo que é velho. Passe o apagador algumas vezes e verá uma diferença imediata, que é uma coisa maravilhosa sobre o Vedanta. No entanto, um pouco daquele giz está lá há muito tempo e precisa de muito mais energia no apagador e um pouco de ajuda do cotovelo. Se você duvida que o apagador irá funcionar, não funcionará, porque você não o estará utilizando. Use-o consistentemente, com certeza e confiança absoluta, e ele finalmente funcionará. Isso é investigação do ser. Então, vou parar aqui, porque agora ele vai falar de outro ponto, né? E a gente está quase chegando aqui na nossa hora. Então, gente, como ele próprio diz, essa analogia do apagador é muito interessante, porque a gente tende a desistir de apagar quando a gente vê o rastro do giz ali, né, na lousa. E a investigação do ser, ela é esse exercício constante, que precisa acontecer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, em outras palavras, ele já disse que a libertação, o preço da libertação, é a eterna vigilância, né? Então, essa eterna vigilância é o apagador que vai trabalhar nessa dissolução, né, desse ser aparente, que a gente até agora se identificou, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, vira e mexe, aparece lá o rastro do giz, a gente vai e apaga o rastro do giz, né? Esse é o exercício do cotidiano, a gente ficar apagando os rastros do giz, tá? Então, que vocês consigam acessar essa analogia toda vez que surgir uma preocupação, algo relacionado às mazelas, né, do mundo material, desse mundo aparentemente real, passem um apagador, porque isso não representa a gente, né? Ou então, mesmo que vocês tenham vivido essa identificação repentina do complexo corpo-mente, peguem o apagador de novo à medida que vocês percebem esse fenômeno acontecendo, porque a gente entra num looping e no lugar de inconsciência, né? A gente faz muita coisa no automático, mas a gente solta o apagador muitas vezes, mas é só pegar de volta. No momento que você se der conta, pega de volta, porque qual que é a tendência? No momento que a gente se dá conta que a gente se identificou com o complexo corpo-mente, a gente cai num limbo de culpa, de autorreprovação, né? De, ai meu Deus, aquele drama, né? De novo eu escorreguei, caí nessa vala comum. É só levantar e sacudir a poeira, sabe? É só pegar o apagador de volta e passar de volta. A gente não tem mais tempo para esses lamentos, para esse looping, né? Então, sai do looping. Se você fizer a retroalimentação do looping,
ele vai ficar mais forte, ele vai te colocar lá com mais frequência, né? Então, o exercício da discriminação também inclui esse processo de desidentificação, né? De se despir, se desapegar do auto-julgamento, do auto-flagelo, né? Da reprovação. Porque, sim, nós estamos programados para cair no complexo corpo-mente, para se identificar com essa mentira. Então, adianta a gente refutar essa natureza desse complexo corpo-mente? Não, é só querer se autoflagelar, brigar contra uma coisa que está programada para ser, né? Então, a gente está programado para se enganar. Tá tudo certo se a gente se engana. A meta é enganar menos, né? Eu vim falando para o Mário que a minha meta é ser errante inédita, ou seja, errar em coisas que eu ainda não percorri, né? Então, oxe, já é uma meta audaciosa, né? Porque direto a gente erra no que a gente já percorreu. Então, tá tudo certo também. Poxa, já percorri isso, tá aí, você já entendeu. Tá, o que mais que falta? Mostra aí, universo, né? Ishwara, mostra aí pra gente o que falta para eu integrar e dissolver isso da minha frente. E sem sofrência, né? Sem sofrência. Porque a sofrência bota a gente mais identificado com o complexo corpo-mente. Então, quando a gente fala, né, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, é sobre isso, porque tá programado para doer. Você já sabe que vai doer. Você vai sofrer para quê? Né? É sobre isso, tá? O dia a dia, o cotidiano, é a gente saber que a dor está programada. Não precisa mais sofrer. Passa pela dor, vai passar. É passageiro, né? Alguém quer trazer alguma coisa para a gente finalizar? Ficou claro para vocês até aqui? Parece uma cadeia de eventos, né, Thaís? Porque a gente sofre, aí o próximo movimento nosso é fazer isso, 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 aquilo que vai resultar nisso, e você fica rodando, que nem um peru nisso daí, Looping. né? É looping né? eterno. Aí você sofre, você tem que comer aquele chocolate, ou tomar aquela cerveja, ou fumar aquele cigarro, e aí fala, ai meu Deus, olha só, eu aqui de novo, né? O que eu tô fazendo comigo? Socorro! Não, socorro não. Calma, discrimina, né? Isso não te representa. Não precisa sofrer. A dor tá aí, ela vai estar sempre. É a dor do crescimento, né? Quem já sentiu dor de crescimento? Eu tenho 1,84 m, que foi a pessoa que mais sentiu dor de crescimento que vocês conheceram, tá aqui. Mas passa, cresci, chegou a hora, deu né, a estatura, parou de doer. Mas é a dor do crescimento. E espiritualmente não para de doer. Mas tá tudo certo. É essa dor que coloca a gente nesse lugar do desconforto, que faz a gente continuar caminhando, né? Não estacionar no sofá de prego, sofá que machuca, né? Porque o conforto no mundo espiritual, ele reflete a ausência da busca, né? A gente está confortável, está errado, a gente não está buscando, a gente está estacionado. Então, dói ser peregrino de si, né? A gente tá aqui como peregrinos de nós mesmos, buscadores de nós mesmos. Faz bolha no pé, estoura a bolha, e faz uma bolha em cima da bolha, e bolha em cima da bolha, em cima da bolha, até que chega uma hora que cria uma proteção, uma casca, né? Aí passa a doer outras coisas. E assim vai. A gente vai desvendando as dores para sofrer menos a cada dia. Como seres conscientes, né? Como pura consciência, que cada dia menos se identifica com o complexo corpo-mente. Tá? Então, até aqui, no capítulo 5, é sobre isso que o James está dizendo. Que a gente consiga, nesses próximos dias, integrar esse conhecimento, identificar esse mecanismo, né? Ocorrendo aí. Essa é a meta. Esse é o convite para vocês. Ok? Vamos lá.
manifestar nossa plenitude, nossa completude diante de tudo isso, lembrar através do mantra. Inclusive, eu convido vocês a ouvirem esse mantra no dia a dia, tá? Chama Purnamada, vou até colocar lá no grupo, porque esse mantra é a afirmação de que somos plenos e pura consciência e completos. E quando a gente repete, a gente vai internalizando mais e mais. Então, é um mantra bonito, inclusive tem uma versão, uma interpretação bem bonita dele, que dá para vocês colocarem aí no dia a dia como âncoras, né? Como âncora desse conhecimento que a gente está buscando. Ok? Então vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a todos pela companhia. A gente se vê, então, na próxima quarta-feira. Deixa eu ver, tem um recadinho aqui. Quase sempre. Do porquê estou aqui, para quê? Ah, esse aqui já faz tempo, né? André. Tá bom, André. Boa noite. Gratidão. E a gente se vê. Até a próxima quarta. Beijo para vocês. Boa noite. Bom descanso. Boa